Olá, meu nome é Fábio Leite, eu sou aqui do Centro Espírita Vicente de Paulo, aqui em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e fui convidado pelos queridos amigos, queridos companheiros do Centro de Estudos Espíritas, ou Centro de Estudos Allan Kardec, e é com muita alegria e com muita honra que vamos falar aqui do tema O Homem e a Natureza, nesse eixo temático aí da conscientização ecológica, né? E é interessante nós falarmos sobre isso dentro do movimento espírita. É uma temática urgente, né? É uma temática que é para ontem esse diálogo, principalmente nos nossos centros espíritas, né? Pensarmos o centro espírita, pensarmos as funções do centro espírita dentro desse novo paradigma da consciência ecossocioambiental biodiversa. É imperioso nós entrarmos nesse assunto nas nossas discussões, nas pautas das nossas palestras, dos nossos estudos. Porque nós sabemos que a relação do homem, principalmente do homem encarnado, mas por que não dizer da própria evolução do espírito, é conectada, é linkada, é vinculada a toda a vida da Terra, a todos os processos de vida da Terra. Nós estamos intrinsecamente conectados com esse planeta. Então, quando o planeta adoece, nós também adoecemos. Existe uma máxima no meio ambiental, que é o meio da onde eu venho profissionalmente, né? Eu sou educador ambiental. Academicamente, a minha vida toda foi acadêmica e de trabalho, foi toda voltada para a questão ambiental. E há uma máxima que diz o seguinte: a catástrofe ambiental que se anuncia, principalmente hoje com as mudanças climáticas, ela não derrota a Terra como planeta, ela derrota a humanidade. E quando a gente fala disso, de que uma nova consciência é preciso se estabelecer de conexão com o planeta, nós estamos, na verdade, atuando no espaço da caridade e do amor ao próximo, do amor à humanidade, do amor à fraternidade universal. Porque quando fazemos isso, quando tomamos ações, e não são só ações individuais também são importantes, são essenciais. É uma mudança de postura ética, né? De postura diante da vida e diante dos desafios da nossa modernidade e pós-modernidade. Mas para além dessas mudanças comportamentais individuais, é necessário que tenhamos a ideia exata de olharmos a conexão com a natureza como também um processo histórico de construção de um tipo de sociedade humana que não comporta todas as vidas, humanas e não humanas, e mais que humanas para alguns de nós. Então, é preciso restabelecer essa outra ordem, que é a ordem das relações, que é a ordem que dita para nós que, quando pensamos, por exemplo, em incentivar a agricultura familiar, ecológica, sustentável, a agroecologia, agroflorestas, ou então das formas sustentáveis ancestrais, principalmente no Brasil, com as formas de agricultura, de sustentabilidade que vêm dos povos indígenas. Não sei se todos sabem, mas há uma hipótese que já não é mais nem hipótese, já é quase uma certeza da ciência de que a floresta amazônica foi plantada por mãos nativas, foi plantada pela humanidade. Então, é preciso entender que ao se estabelecer essa conexão com a natureza, ao se estabelecer um movimento de respeito profundo, e é um respeito que vai para além das palavras de respeito, é um respeito que vai além dessa postura mais poética e romântica que a ecologia às vezes se traveste. Não.
é o respeito de ação, é o amor à ação, é o amor como escolha que nos ensina os evangelhos, né? Que nos ensina o Espiritismo de uma forma geral e todos os livros fundamentais da doutrina do Espiritismo. Então, olhar para a Terra é olhar para a humanidade. É o amor ao próximo falado por Jesus. Porque quando eu amo a Terra, quando eu cuido deste planeta, quando eu me responsabilizo, quando eu olho para aqueles a quem eu escolhi como dirigentes, e eles protegem, dirigentes da nação, dirigentes do mundo, e eles têm uma atitude de proteção deste planeta, de proteção dos povos originários, de proteção das florestas, de proteção dos rios, de proteção dos oceanos, eu também estou tendo uma atitude, uma ação de amor ao próximo, de amor à humanidade. Então, uma postura ecológica de reconexão de nós, seres humanos, com a natureza, é uma postura de amor ao próximo. Amor ao próximo, se lembrarmos bem, é o principal ensinamento que Jesus nos deixou. Jesus nos coloca aqui, se pudéssemos resumir toda a lei e todos os profetas, resumiria numa única lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu digo que um aspecto, por exemplo, de mudanças climáticas causadas por um processo chamado hoje antropoceno, que é um processo de alta interferência dos seres humanos sobre as formas de relações entre as espécies, que é o que a gente chama de ecologia. Quando no antropoceno eu digo que eu estou causando uma conturbação a ponto de causar mudanças nas formas e nos aspectos do clima, mudanças essas que vão trazer mudanças nas paisagens, morte de florestas porque viram desertos, cataclismos ambientais como tsunamis, furacões, chuvas intensas, enchentes e tudo mais. Quando tudo isso eu relaciono a perda da humanidade e não só do planeta, porque se pensarmos bem, com a consciência, com o bom senso, a Terra vai estar onde ela sempre esteve, em órbita em torno do Sol, como um planeta existente desde muito antes da nossa humanidade, como nós conhecemos, estar aqui vivendo. Assim como outros planetas de diferentes aspectos ambientais que existem no cosmos, continuam existindo, independente de termos seres viventes como nós, em carne e osso, habitando esses planetas. Portanto, repito, uma consciência ambiental, uma reconexão com a natureza é um movimento de amor ao próximo, porque quem vai ser extinto num processo ecológico mais duro é a humanidade. Quem vai sofrer as consequências com faltas e todas as outras ausências é a humanidade. E aí eu vou trazer para a gente terminar, porque o nosso papo é curto e eu quero trazer uma canção para a gente terminar. É um terminar que é um pouco longo, não é um terminar imediato, mas eu vou trazer duas reflexões aqui, né? Primeiro, desse livro, Espiritismo e Ecologia, do nosso querido companheiro André Trigueiro, um dos primeiros, mas não o primeiro, a falar sobre essa relação espiritismo, ambiente, sociedade, ação, né? Cuidado com a terra, ética, respeito com todos os seres humanos e mais que humanos. E aí ele diz aqui na página 31 o seguinte: a afirmação espírita de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza em uma progressão contínua determina o aparecimento de uma nova ética em relação a todas as criaturas existentes. Se nós já passamos pelos outros reinos, todos os seres hoje dos outros reinos que nos acompanham nessa existência nossa como humanos
são também nossos companheiros de caminhada evolutiva. Os demais seres vivos poderiam ser considerados nossos irmãos em evolução, que hoje estagiam em níveis inferiores já experimentados por nós. Nós sabemos hoje na ciência que não há essa distinção de níveis superiores e inferiores para seres biológicos. Há seres adaptados a cada tipo de ambiente e, muitas das vezes, nós, seres humanos, não conseguiríamos habitar, por exemplo, ambientes que bactérias habitam, ambientes ácidos, ambientes de altas temperaturas. Então, cada um é superior no ambiente em que habita. Mas aqui, André está trazendo a ideia de evolução espiritual, né? De percepção daquela relação do instinto com a formação e a construção da inteligência. Pois bem, Francisco de Assis conversava com borboletas e pássaros há 800 anos e deixou eternizado o cântico das criaturas. Seria ele o precursor desse novo olhar interligado que reconhece as relações de parentesco entre todos os seres vivos? Pesquisas genéticas recentes confirmam esses surpreendentes graus de parentescos pelo exame do DNA. Temos 30 mil genes e mesmo no topo da cadeia evolutiva, nossa diferença para os ratos é de apenas 300 genes. Em relação aos vermes, são apenas 10 mil genes. Então, quando a gente fala de conexão homem-natureza, na verdade, nós estamos falando de uma redundância, porque nós somos natureza enquanto encarnados aqui. Somos 75% a 70% água. Precisamos da água para sobreviver de maneira indispensável, tanto que é artigo da nossa Constituição, artigo das nossas leis de proteção de mananciais de água doce, de água potável. A água, o primeiro uso da água na nossa lei magna é para a dessedentação dos seres vivos, ou seja, animais, plantas, seres humanos, todos nós. Então a nossa Constituição na política defende isso, defende a igualdade na disponibilidade de água que é indispensável a todos nós e que é uma ligação química, bioquímica profunda com o nosso planeta. A molécula de água, H2O. Portanto, é preciso pensar que quando pensamos em amor ao próximo e pensamos nessa relação homem-natureza, na verdade é a mesma relação. É a mesma relação. E aí no Livro dos Espíritos, uma das perguntas que Kardec organiza na parte 3ª, capítulo 5 da Lei de Conservação, tem a seguinte pergunta: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Veja, Kardec traz uma visão que é uma visão cultural, social, historicamente localizada e que se perdura até hoje. Como é que a gente não consegue produzir alimento suficiente para todos? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: será que não? Se a gente pegar num sistema micro, onde, por exemplo, você tem uma árvore que dê frutos, você consegue sozinho consumir todos os frutos daquela árvore? Se aquela árvore der frutos, você passa fome? Ou acaba que muitas das frutas viram alimento para os fungos, para as bactérias do solo, para as aves e para você de uma maneira abundante? Então não é a natureza que tem a deficiência nesse processo de oferecer alimento para todos nós. E aí os espíritos respondem exatamente nessa direção. É que ingrato o homem a despreza. Vemos tanto isso, né? Em nome do dinheiro, a gente escavuca a terra em busca de ouro, de prata e de tantas outras coisas que talvez não sejam tão necessárias assim à nossa vida na terra. Não na quantidade que a gente explora. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência.
A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem um homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. E aí na questão 706, ele fala aqui: por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? E os espíritos respondem: o solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Então, vocês vejam que até uma relação que é uma relação atual, contemporânea, moderna, o Livro dos Espíritos nos traz, que é a necessidade de nós, até do ponto de vista energético, tocarmos a Terra. Existe hoje já artigos científicos sobre a necessidade e o bem à saúde que faz o contato do nosso corpo, dos nossos pés, sem calçados, com a terra, para reequilibrar processos até mesmo de saúde mental. Então, minhas amigas, meus amigos, isso foi um rápido panorama das muitas discussões, dos muitos debates frutíferos que podemos traçar nos nossos centros espíritas sobre a relação seres humanos, humanidade e natureza. Essa é uma relação de irmãos humanos e mais que humanos. É uma relação que exige de nós a construção fiel a Jesus do amor ao próximo, do amor a nós mesmos, do amor a essa conexão profunda com esse planeta que nos permite a sobrevivência do corpo físico de maneira plena, de maneira absolutamente plena, se soubéssemos o bem viver, se soubéssemos regrar as nossas vidas a partir do nosso bem viver. E eu não digo aí só por uma questão unicamente individual. É individual e também das construções coletivas das quais nós participamos. Portanto, que tomemos a partir de agora ações, olhares, apoios àquilo ou àqueles projetos que interessam a construção desse novo mundo. Um mundo de respeito, um mundo de carinho, ternura, amor pelo planeta em que habitamos. E para terminar, eu vou cantar uma música de nossa autoria, chama-se Doutrina de Amor. É uma música que fala justamente da chegada da doutrina dentro dos nossos corações. Que ela possa tocar a todos nós, como tocou a mim quando a escrevi, e possa despertar em nós esse amor amplo, esse amor que foi nos ensinado por Francisco de Assis, que foi nos ensinado por Mahatma Gandhi e tantos outros que hoje também, Satish Kumar, Vandana Shiva, vários outros, né? André Trigueiro, Leonardo Boff e tantos outros nomes que nós podemos citar que têm esse caminho da espiritualidade conectada ao amor ao planeta e ao amor a todos os seres viventes que estão aqui embaixo desse teto azul lindo que nos abençoa em todas as manhãs. Muito obrigado aí pela atenção e vamos à nossa canção.
em tempos de escuridão. És paz quando a revolta bate ao coração, porque és o mestre a nos consolar, porque és o mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem um vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem um vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És a luz de um novo ser. És luz. Muita paz a todos. Grande abraço.